Boa noite, pessoal. O pessoal está entrando aí, começando a entrar na live. E também o pessoal depois vai assistir, né, depois. Vocês devem estar reparando aí que entre nós três aqui não está ainda a Andrea Werner, mas é que ela está entrando, está ligando o computador. Mas é tranquilo, a gente vai se apresentando aqui, já já a gente recebe ela, a Lagarta Virapuca. Bom, pessoal, eu vou fazer uma apresentação, acho que por ordem, né? Por ordem de apresentação aqui na tela. Então vai lá, Nath. Oi, gente, boa noite. Meu nome é Natália Brito, sou psicóloga, trabalho já tenho mais de uma década de experiência com autismo, análise do comportamento e inclusão escolar. Foi a minha pesquisa do mestrado também, foi nessa área. Atualmente trabalho na Imagine, tecnologia comportamental, né, com produção de material adaptado. E na Acesse Consultoria, né, voltado para essa consultoria em análise do comportamento e inclusão escolar. E o currículo aí é barra pesada, hein? Kátia, fala para nós. Boa noite, pessoal. Eu sou terapeuta ocupacional, moro na cidade de Uberaba, atuo em uma clínica chamada INEPS, trabalho com a ABA há 3 anos, faço uma parceria muito boa aqui com a doutora Aida Tereza Brito. Ela, na verdade, está no pós-doutorado e fazemos um trabalho incrível aqui, aprendo muito, muito, muito com ela. Eu faço doutorado também em Ciências da Saúde e atuo com pessoas com TEA há 10 anos, desde que eu me formei também. Também faço parte do grupo Acesse Consultoria, assim como a Nath e o Selma. Exatamente. Agora chegou a nossa convidada, Andréia, presente para o povo. Quem estava aqui antes era o contra-regra, viu, gente? A gente não sabia que entrar de uma vez. Eu sou a Andrea Werner, eu sou jornalista, sou escritora, palestrante, ativista, treteira, militante, igual o Celso chamou, pré-candidata a deputada federal, o que mais? Mãe do Theo, que é autista, tem 10 anos e é linda e está tomando banho neste momento. Você falou assim que fazia às 9 horas, que normalmente ele estava dormindo, né? Mas hoje ele fugiu a regra aí, né? Então, tem uma coisa acontecendo chamada férias escolares, conhece? Ah, é verdade. Aí a energia não gasta, né? Nunca vi desregular tanto uma criança. Hoje foi um dia particularmente bem difícil aqui, sabe? Ainda bem que o marido está ali com ele agora e tudo. Não sei que horas ele vai dormir, mas eu estou bem fechadinha aqui no escritório. Legal, importante. Eu não me apresentei ainda, vou me apresentar. Meu nome é Lucelmo, por incrível que pareça. Eu sou professor, sou pai de uma criança também com autismo. Né? Também aí, eu conheci a Andréia como militante, né, na Assembleia Legislativa, em audiências públicas, e sou pesquisador da área de análise do comportamento e inclusão. E faço parte do grupo Acesse, né? Depois a gente vai colocar o link aí na descrição, nos comentários. Deixa eu dar uma boa noite para a galera aqui. Claudiana, boa noite. Diana, lá de Ilhabela. A Diana já falou aqui, nossa deputada, já manifestou apoio aqui. A Dani, a Juliana Ventura, boa noite. A Guia Pontes, a Simone Fernandes, que é lá de São José dos Campos. Então a galera está chegando aí, a gente vai conversando. Andréia, eu quero começar fazendo uma pergunta muito específica assim, para você. A gente está falando de políticas públicas, que é uma questão muito importante, e você teve uma participação importante na questão das escolas especializadas do Estado de São Paulo. Esse ano, enfim, o governo mudou o edital para economizar, digamos assim, e aí algumas escolas fecharam, outras estão com grandes dificuldades. Como é que anda essa situação aí? Bom, a gente teve uma reunião com o secretário da Educação faz umas 2 semanas, um grupo pequeno, e o novo secretário da Educação, né, que é o João Cury. E ele se mostrou, né, porque quando você fala de política a gente nunca sabe, se mostrou muito, assim, com vontade de resolver a questão e tudo, e a gente saiu de lá com algumas promessas, desta vez eu senti que eram mais concretas. Eu ainda não tenho a última posição, quem tem é o Wilsinho. Wilsinho, você está nos vendo, apareça aí.
mas estava faltando algumas definições jurídicas para ver se ia ser possível a solução jurídica mesmo que o secretário estava propondo para a gente, que era basicamente de uma rescisão de contrato bilateral amigável, para poder fazer um novo edital. Tá? Então, eles iam checar se era possível, para que ninguém ficasse penalizado com essa rescisão, e eu ainda não tenho posição, parece que ia falar com a Procuradoria-Geral, e ainda não tive posição sobre isso, estou esperando o Wilson atualizar todo mundo para não passar por cima dele. Mas é o que você falou, o que parece é que é uma economia, não foi pensado no melhor, não foi pensado em, porque o edital está muito ruim, vamos fazer um edital melhor, não é nada disso. A sensação que a gente tem aqui no estado de São Paulo já há algum tempo é de que está tendo um movimento no sentido de acabar com os convênios, para acabar mesmo com esse gasto que o estado tem com os convênios com escolas especializadas, e mandar todo mundo para a escola regular e a inclusão vai acontecer, porque eles acham que é mágica, assim, joga as crianças lá, e aí, magicamente, as crianças vão estar incluídas, todo o material vai ser adaptado, os professores vão estar preparados. Então, para a gente está muito óbvio que isso é um corte de gastos, isso não é um foco na inclusão. Tá? Kátia, tinha uma pergunta? Sim, tudo bem, Andréia? Tudo bem. Andréia, inicialmente agora, queria te perguntar sobre o que você falou. Eu vejo essa dificuldade quanto ao período de férias de todas as famílias que eu acompanho, porque é um período longo, de 15 dias a um mês, agora em julho, aí de dezembro para janeiro também tem isso, e dentro das políticas públicas nós não temos espaços, não temos locais, instituições ou projetos culturais que caibam as nossas crianças, os nossos adolescentes com TEA, Pensando nisso, então, o que você acha sobre essa realidade? Você acha que ela é passível de mudança? A inclusão ela é um processo longo, E nessa questão do acesso aos serviços públicos de qualidade, nesses períodos que possam facilitar e ajudar essas famílias e essas pessoas com TEA, a gente não tem nada de concreto. O que você acha sobre isso? Qual que é a sua percepção enquanto alguém que vive no papel de mãe essa dificuldade, e enquanto uma profissional que está lutando para melhorar a qualidade de vida e o acesso dessas pessoas às políticas públicas, aos serviços sociais, de educação, cultura? Bom, vamos lá. Aqui eu sinto muito na pele isso, porque o Theo, eu não sei, gente, eu vejo muitas mães falarem isso, mas ele se desestrutura num nível nas férias. E assim, a gente já sabe que ele não gosta de ficar em casa. Fim de semana já não é bacana para ele. Ele gosta muito de ir para a escola, ele gosta de as atividades da escola, os amigos da escola. Fim de semana ele já fica irritado de ficar em casa. Então a gente fica aqui correndo, igual dois doidos, eu e o marido, para tirar ele de casa. Porque se ele ficar em casa, ele vai querer ficar no eletrônico, Então, hoje mesmo, eu fui no correio, gente, eu tive que tirar certificado digital. É um corre de um processo que demora mais de uma hora. Eu levei ele comigo, pelo menos ele saiu de casa. Depois almoçamos no McDonald's, as mães. Pelo menos eu premiei ele, o comportamento foi ótimo, gente. Eu utilizei do reforço positivo, viu, Luciano? E depois do almoço, o marido já levou ele para cortar cabelo, deu uma boa passeada, foi tomar sorvete. A gente voltou com ele para casa pensando, nossa, agora saiu bastante, o comportamento vai estar ótimo, porque no mal ficou em casa. Gente, esse menino tocou um terror nessa casa hoje. E não precisa de detalhes, assim. Agora ele tá lá, tá tomando, acho que o 10º banho do dia, acho que fez xixi em todas as cuecas. Então nós estamos, assim, bem cansados hoje. Sobre política pública, o que eu percebo? Que a gente não tem nada que cubra esse problema. E eu lembro que até na escola do Theo, que é particular, teve uma época que eles faziam escola de férias, e aí eu fui conversar com a diretora há pouco tempo, mas por que acabou a escola de férias? Ela falou, porque se bater uma fiscalização aqui vai dar problema, porque a lei não permite. Não pode ter professor trabalhando nas férias. Então, vê isso. Aí eu estava me lembrando de que quando a gente morou fora na Suécia, a gente morou 2 anos na Suécia até 2016, Suécia não tinha férias escolares, principalmente para autista, porque eles falavam mesmo que para eles era muito claro que as crianças chegavam depois das férias e tinham até regredido em muitos aprendizados, em muitos comportamentos, que essa coisa dessa quebra de rotina muito grande para eles não era boa. Então, o que acontecia? Os professores regulares tiravam férias, só que eles contratavam pessoas extras que faziam tipo um trabalho de férias,
para ficar com aquelas crianças. Então, ele ia para a escola, ele não tinha atividades escolares, basicamente. Era tipo uma colônia de férias mesmo. Então, eles saíam, iam para um teatro, iam para um zoológico, tinha uma atividade de dança, tinha alguma coisa de esportes, com pessoas que eram contratadas para esse período de férias. Então, lá eu lembro que só tinha que não tinha nada mesmo, era uma semaninha que é aquela entre Natal e Ano Novo, e só. Depois, sempre eu podia levar o Theo para a escola, porque tinha alguma coisa que ele pudesse fazer. Então, eu acho que a gente é uma possibilidade boa, a gente tem que ver a viabilidade. Eu acho que tem um monte de estudante aí de pedagogia, de psicologia e tudo, que poderia pegar um trabalho desse durante as férias, que seria bacana. E é uma questão de estudar a viabilidade. A gente está cansado de saber que faz muito mal para as crianças autistas essa quebra de rotina, né? Isso, eu vejo que além dessa quebra de rotina, é necessário pensar também em uma estrutura social que trate pessoas com TEA, né? Por exemplo, aqui em Uberaba, nós temos no Centro de Cultura várias atividades. E uma das pessoas que eu acompanho, uma adulta com TEA, a mãe dela leva ela em algum desses momentos culturais. Então, tem show no final de semana, ela leva. Ela consegue se adequar, porém o espaço também e as atividades desenvolvidas não conseguem pensar tanto na pessoa com deficiência, não só, né, na pessoa com TEA, mas de uma forma geral. Então, essa questão da acessibilidade, ela ainda deve ser muito aplicada, né, e efetivada dentro das políticas públicas. E acessibilidade de todas as maneiras possíveis, não só na questão física, também na questão acessibilidade, todo mundo só pensa em rampa e elevador. Na verdade, quando a gente está falando em acessibilidade, é acesso, inclusive, à comunicação alternativa, se for o caso, acesso à educação, qualquer tipo de facilidade na educação, que for até um método adaptado, acesso à cultura, acesso ao esporte, né? Porque se a gente está falando que essas pessoas com deficiência são cidadãs como as outras, elas não têm nenhum direito a menos, e isso inclui o direito ao lazer, o direito ao esporte, tudo isso. Mas eu estava até conversando num evento que eu fui com pessoas com deficiência do meu partido, e uma pessoa falou que um dos problemas é que, às vezes, tem até um grupinho que, às vezes, faz uns eventos, assim, que junta as pessoas com deficiência e vai, a prefeitura estava organizando umas coisas assim, mas não tem o transporte adaptado para a pessoa poder chegar lá. Então, se a pessoa é cadeirante e ela não tem condições de pagar um transporte particular, ela não vai conseguir sair no fim de semana e ir, porque a prefeitura faz o evento, mas não dá o transporte. Então, tem várias questões legais que entram aí no meio, né? Que sempre tem uma coisinha que está faltando. A coisa está feita, mas não está feita da forma ideal, né? E foi importante você falar sobre essa questão da quebra de rotina, né? É claro que nós temos que trabalhar essa flexibilização na rotina do sujeito. Porém, a questão do período escolar, ela muitas vezes dificulta até mesmo atividades básicas que o sujeito realizava em casa. Ele apresenta dificuldades, como você mesma disse, né? O Theo já tomou 10 banhos hoje. Então, olha como que mudou, né, essa percepção dele. Que bom, obrigada. Ele aprendeu até o sim e não, que ele fala sim e o não ele faz assim com a cabeça. Até isso parece que ele esqueceu, gente. Uma semana de férias, e não é falta da gente insistir. Isso é que é a coisa mais estranha. Deixa eu só dar uma boa noite aqui para o pessoal que chegou, a Débora Santos, a Leidiane, a Adriana, a Francislane, Regina, a Gabriela Parpinelli, que é uma pessoa muito interessante, muito importante aí na área da análise do comportamento, sobretudo na área de habilidades sociais. Boa noite. Ô, Nath, você tinha algumas questões para colocar? Dê sua contribuição, por favor. Na verdade, eu tenho várias perguntas, mas eu vou tentar priorizar alguma coisa. Primeiro, boa noite, André. É um prazer estar com você aqui com a gente, discutindo. Eu queria saber de você, assim, para começar, se a tua experiência no exterior, né, se você vê alguma coisa das políticas públicas de lá que você possa trazer, agregar a tua experiência atual, a tua pré-candidatura, né? Bom, tem várias coisas. Então, por exemplo, lá tinha na Suécia, tinha um centro que eles chamavam de Autism Center, é o centro do autismo, para onde eles mandavam todas as crianças autistas, e aí lá eles tinham equipes multidisciplinares que cuidavam de X crianças. Então, tem uma pessoa que era chefe de uma equipe que tinha abaixo dela fono, psicólogo, até cada equipe cuidava de X crianças.
Então, ficava um olhar bem individualizado mesmo. Esse Autism Center, tanto ele providenciava aquela terapia que você achava que a criança estava precisando, quanto materiais. Então, eu lembro que lá eu ganhei até, eu queria ensinar para o Theo a coisa de tempo, né? 5, 15, 20, 25 minutos. Aí eles me deram um cronômetro que tem umas listinhas assim que vão apagando, que é bem visual para autismo mesmo, para eu poder ensinar ele isso. Lá eles providenciaram para a gente também cobertor ponderado. Ai, que sonho. Eu estava dormindo muito mal. Então, eles tinham um esquema de empréstimo, ficava um tempo com uma criança e tudo. Eu entrei numa fila e aí eu recebi aquele cobertor em casa e tudo. Fora que a questão da escola é uma coisa que eu não consigo entender, que o Luciano sabe, eu já bati muito nessa tecla com ele, que nos 2 países que eu morei, que foram Suécia e Inglaterra, eles trabalham tanto com escola especial, né, ou especializada, quanto com a classe especial dentro da escola regular, que no final das contas acaba sendo um modelo que o Theo estudou tanto na Inglaterra quanto na Suécia. E algumas matérias que são mais tranquilas, a criança faz junto com a criança típica da mesma idade, e aquela parte mais alfabetização, matemática, coisa de suporte, que ele precisa de um material estruturado, de uma metodologia estruturada, ele faz na classe especial. Esse modelo, para mim, é muito bom, para o tipo de autismo que o Theo tem, né? Vamos dizer. E quando eu voltei para o Brasil, eu fiquei meio assustada de ver como que a gente acha que está muito melhor que os outros países em alguns aspectos. Então, aqui a gente tem pessoas com aquela ideologia da inclusão total que acham que a gente não tem que ter escola especializada. Não tem que ter, acaba com tudo. Acaba com tudo, joga todas as crianças na escola regular, e tem até um discurso que eu fico meio assustada, que mas se as crianças não estiverem na escola regular, então eles não vão se preparar. Eu falo, desculpa, meu filho não é cobaia. Já começa por aí. Meu filho não é cobaia. A própria sala especial dentro da escola regular é algo que, no turno, né? Algo que tem sido muito condenável, né? Por esse grupo. O Theo estuda numa escola que é assim, é classe especial no turno mesmo. E ele faz educação física, música e acho que artes com a turma do regular, com as crianças do regular. As outras matérias ele faz separado. Mas assim, são experiências que dão certo lá, e você vê autistas incluídos no mercado de trabalho, você vê autistas com maior autonomia, você vê menos preconceito contra os autistas. O que pode estar errado lá? Por que a gente tem coragem de olhar para países assim e falar, não, eles é que estão fazendo tudo errado, a gente é que está certo aqui, já todo mundo na escola regular. Eu acho que a filosofia que eu vi lá, geral, a escola especializada, ela prepara o aluno para a escola regular. Então, a professora me falou isso. O nosso objetivo máximo é que ele consiga chegar num ponto de acompanhar a classe regular, e aí a gente vai ficar super feliz dele sair daqui e ir para a classe regular. Mas a gente não pode colocar todo mundo na mesma caixinha e falar, não, todo mundo vai se beneficiar da inclusão e agora vamos acabar com a escola especializada, que é um retrocesso. Ainda tem uma questão de preconceito, de achar que escola especializada é igual era lá no início dos anos 80, que era o famoso estacionamento de criança, né? Que não tinha, criança ficava ali fazendo pintura a dedo, não tinha uma metodologia estruturada de ensino e tudo. Então, junta o desconhecimento com um monte de coisa, e quem está sofrendo isso na pele são os autistas. Exatamente. Ou as crianças com síndrome de Down, com deficiência intelectual. Eles estão nesse tubo de ensaio, enquanto pessoas estão aí experimentando com a vida deles. Eu acho que a gente não... Está super errado o jeito de ver as coisas aqui. Inclusive, né? Então, o próprio... Desculpa. Não, eu já ia falar até que assim, que eu já ouvi, mas a Suécia e a Inglaterra também assinaram a Convenção de Salamanca, eles estão errados, porque, gente, então o que é isso? É interpretação de texto? Um problema, o Brasil interpretou o troço de um jeito, os outros 2 interpretaram de outro jeito, mas a gente acha que a gente está certo, entendeu? A gente não precisa ter complexo de vira-lata, mas aí também a gente achar que a gente está muito melhor do que todo o resto do mundo, veja bem, né? E assim, inclusive, André, o próprio papel do acompanhante terapêutico, mediador, enfim, porque no Brasil ele recebe vários nomes, né? Acompanhante Aqui tem até 2 tipos, né? Tem um que é o mediador, ajudante, e tem o outro que é o AT, que o ajudante é para quando a criança tem dificuldade de se trocar, aquela coisa toda, e o AT é que seria mais pedagógico, né? Então, o cuidador e o AT, né? Isso. Mas assim, a questão é que esse profissional ele precisa ser bem delimitado em termos legais também, né? O papel dele, a função dele, porque acaba que muitas escolas elas se
elas não colocam o profissional, né, que a gente sabe que elas deveriam colocar, ou só deixam para colocar lá no ensino fundamental, lá na frente, sendo que a gente sabe que esse aluno ele precisaria de um acompanhamento especializado desde a educação infantil, né? Principalmente para repertório básico, que é o que você falou. Muitas vezes é um aluno que ele precisa de uma intervenção mais estruturada, mais uma a uma ali para formar a base, né? Para estar numa sala regular. É muito complicado, muitas discussões aí, viu? Você vai ter muito trabalho. Na Suécia ele fazia aba na escola. Toda a parte do ensino na escola era feita com aba, 1 a 1. Né? E ele se deu muito bem, ele se deu tão bem que o Theo é autista não verbal e ele estava sendo alfabetizado em sueco, para você ver como que a coisa estava funcionando. Massa. Ele já sabia escrever, juntar as letrinhas de algumas palavrinhas em sueco. Mas aí a gente junta outra coisa, né? Tem um grande preconceito com o ABA e o preconceito com a escola especializada, com a classe especial, aí virou uma bagunça. Se eu for falar isso em alguns lugares, eu vou ser apedrejada. Mas a gente tem que pensar o seguinte, a inclusão, ela tem que ser a prioridade, né? A gente tenta a inclusão, a gente adapta o material, a gente prepara os professores, eles usam a metodologia diferente para ensinar aquele aluno. Mas se mesmo a gente removendo todas as barreiras, né, a criança não tivesse adaptado, a gente precisa ter uma solução para essa criança, gente. Não dá para ficar dando murro em ponta de faca. Eu acho que é uma confusão aí entre, por exemplo, quando a gente fala assim, nem toda criança se beneficia da inclusão, talvez às vezes fica parecendo que a escola ou a prefeitura ou alguém assim pode negar a matrícula, por exemplo. Então, o direito à inclusão está garantido. Então, o pai tem todo o direito de colocar na escola regular. Contra tudo, não importa. Não importa nenhuma avaliação técnica, por exemplo. Mas, na lei iniciana mesmo está falando, né? Que não pode recusar. Lógico, inclusive crime. Mas se o pai quiser e se tiver avaliação técnica, quando há esses dois elementos, a avaliação técnica e o pai quiser, ele pode matricular uma escola com uma estrutura diferente. Essa é a ideia. Mas eu queria fazer uma outra pergunta. Já que você falou de ser apedrejada, né, vamos entrar nessa ideia. Aliás, antes, deixa eu dar uma boa noite aqui para a Adriana Dias, para a Camila e para o Daniel. Então, já dou aqui um spoiler para a galera. O Daniel vai ser nosso convidado da live de 2 semanas, que é uma pessoa que trabalha com educação física, uma pessoa incrível, né? Todos admiramos o trabalho dele. Boa noite, Flávia, tudo bem? E eu quero perguntar para você o seguinte: o movimento do autista é um movimento muito diverso. Nós não temos aqui um Autism Speaks que é capaz de congregar todos esses e colocar sob um guarda-chuva amplo, porque lá tem dinheiro, tem influência, tem um monte de coisa. Então aqui tem um monte de grupinho, assim, pequeno, e com interesses, pensamentos, visões diferentes. E você é uma pessoa que se destacou por uma participação jornalística, né? Com depoimento pessoal, mas também uma pessoa que estudava o tema, tinha textos bastante relevantes, eu sempre gostei dos textos e tal. E aí, de repente, quando você aparece no cenário da militância e depois como candidata, é óbvio que tem discussões, tem discordâncias, tem concordâncias, tem tudo isso. E aí, assim, existem fronteiras e pontes, e tem gente que trabalha mais por fronteiras, outros mais por ponte, é um cenário um pouco difícil. Como é que você está navegando como militante e como candidata nesse cenário tão pulverizado dos movimentos pro-autistas? Olha, é meio assustador isso, vamos ser sinceros aqui, né? Eu até achei interessante que eu estive num evento com a Lisete, que é a candidata ao governo do estado do meu partido, ela é professora da USP e tudo, e era um evento para falar de pessoas com deficiência e tudo, para ver soluções, políticas públicas. E aí, quando eu me apresentei, eu falei que autismo e tudo, ela falou assim, nossa, que a gente já fez eventos aqui no partido e a gente chegou a conclusões bacanas para paralisia cerebral e também algumas ações bacanas para síndrome de Down, mas quando a gente fez com autismo, os pais só brigavam e não conseguiam chegar a consenso nenhum. Imagina, a primeira vez que eu conversei com ela veio com essa, eu falei, bem-vinda ao meu mundo. Então, é muito complicado, porque o que eu tenho percebido é que fica um bando de gente fazendo a mesma coisa, mas em grupinhos separados. Então, assim, só em grupinho de políticas públicas deve ter uns 10 grupinhos trabalhando em paralelo e, às vezes, fazendo as mesmas coisas e coisa repetida, podia estar trabalhando junto.
né? Então, é complicado, é difícil você lidar com pessoas. Eu não sei o que acontece com o autismo especificamente. Eu até conversei com uma amiga minha que o filho tem síndrome de Down, perguntei, o pessoal trata desse jeito, assim, nesse nível, na militância da síndrome de Down? Ela falou, sim, mas não, pelo que você fala, não chega aos pés de vocês, não. O que eu estou tentando dizer é que, assim, independente se a pessoa me ama ou se a pessoa não me ama, se eu conseguir ser eleita, né, e eu conseguir fazer alguma coisa bacana, vai ser bacana pro filho dela também, mesmo que ela não gostar de mim, sabe? Se eu conseguir aprovar alguma coisa que foi importante de política pública, ela pode não gostar de mim, mas vai beneficiar o filho dela. Então, a gente não tem representatividade de pais de autistas lá. Então, quando a gente consegue alguma coisa, parece que a gente está mendigando e parece que eles estão fazendo um favor. É assim que eu sinto cada vez que a gente se reúne com um político, com um deputado, para tentar implorar que nos dê uma atenção e aprove alguma lei ou faça alguma coisa que vai nos beneficiar. Porque eles não sentem na pele, eles não sabem como é. Eu já contei isso 1 milhão de vezes, mas na audiência pública do dia lá do Mundial do Autismo, o deputado que estava do meu lado virou para mim e falou, nossa, as mães falando assim, nossa, mas quem vai ficar com meu filho depois que eu morrer? É a minha maior preocupação. Aí ele falou para mim assim, nossa, eu não imaginava que vocês se preocupavam com isso. Pois é, né? O que eu entendo totalmente. Mas falta união e talvez seja justamente por isso que a gente não tem representatividade. Porque uma pessoa levanta a mão e fala assim, olha, eu poderia estar aqui na minha casa cuidando do meu filho, levando meu filho para a escola, para terapia, escrevendo meu textinho, mas eu resolvi dar a cara para bater e vou tentar. E aí a pessoa apanha. E eu não estou falando só de mim. Todo mundo apanha. Então, por que será que a gente ainda não tem representatividade? É que eu já estou cascuda também, eu já não ligo mais, sinceramente. Já passei da fase de me importar, como diz a minha irmã, eu não estou na adolescência, eu não estou num concurso de popularidade, entendeu? Nem Jesus agradou todo mundo. Mas eu acho que isso só prejudica a gente. Né? Tá aí a prova. Até hoje a gente não tem representatividade lá. Eu acho que esse motivo de tanta briga é o seguinte, porque quando você fala, por exemplo, de crianças com autismo paralisia cerebral, ou, sei lá, outras funções, nós estamos falando de pais que estão mais ou menos em condições semelhantes. Como o autismo é um espectro muito vário, você tem pais em condições que vivem experiências muito diferentes, mesmo sendo pai de crianças com autismo. Supostamente é uma coisa só. Então, eu acho que por conta desse caráter de espectro. Então, o movimento também é espectral. E aí que dá as tretas. No mês que vem, você estará no Seminário Nacional de Autismo na Vida Adulta. Aliás, pessoal, eu vou postar para vocês aqui, pessoal que está assistindo. É um seminário muito importante, vai ser o primeiro grande evento nessa área no Brasil, não vamos destinado ainda nesse sentido, e é muito importante. E esse campo do autismo na vida adulta, Andréia, é o campo mais complicado, porque não tem política pública. E você falou aí sobre morrer, né? E, queira ou não, é uma coisa que a gente vai passar, e a gente tem esse medo, todo mundo que é pai de autismo, de autismo tem esse medo. E aí você vai lá nesse evento, inclusive que é associado aí, vai compartilhar os seus medos, as expectativas em relação ao futuro, porque o Theo está se tornando um adolescente e daqui a pouco ele é um adulto. Como é que você vê essas políticas públicas especificamente para a vida adulta? E aí você fala também, apresentando um pouco do exterior, de residência assistida sobre tudo. Olha, me preocupa, na verdade, porque no Brasil não tem política pública para um envelhecimento com dignidade, nem para o cidadão que não é autista, né? Vídeo tanto de gente morando embaixo de ponte. Tem. Então, uma coisa que eu fiquei apavorada recentemente foi uma matéria que saiu na BBC falando de uma pesquisa que foi feita no Reino Unido, e 22% dos moradores de rua eram autistas ou tinham traços de autismo. É muita coisa. Você imagina, e no Reino Unido, onde, teoricamente, né, não, de fato, saúde mental é tratada com mais seriedade, né, um serviço de saúde funciona melhor, 22%. Fico imaginando se a gente fizesse um rastreamento aqui no Brasil, o que a gente não ia encontrar? Não só de autista, mas bipolar, esquizofrênico. Porque qual que é a realidade do adulto que não tem autonomia, ou pelo menos que não tem autonomia total? Os pais morrem. Ele não vai conseguir um emprego para poder pagar aquele aluguel onde morava, alguma coisa assim. Ele vai para a rua.
uma hora ou outra ele vai para a rua. Então, isso é um problema muito grave. Antes, um pouco disso, uma coisa que eu acabei ficando mais atenta a isso, e eu descobri essa realidade de conviver com as mães das crianças especializadas, das escolas especializadas, desde o início do ano, é o seguinte: a gente tem autista, ou pessoas com síndrome de Down, ou com deficiência intelectual, de mais de 30 anos de idade em escola especial. Por que essas pessoas estão lá? Ah, porque os pais têm que trabalhar, a pessoa não tem autonomia, não pode ficar sozinha em casa, e a escola especial aceita. Então, essa pessoa fica lá, no meio de criança, de adolescente. Aquilo ali não é lugar. A gente precisava dos centros-dia, os centros de convivência, que, inclusive, pelo menos naquele plano Viver Sem Limites, eles estavam lá. Agora, a gente precisava mapear, saber onde está isso, como é que é a qualidade disso, para que esses adultos com deficiência tenham algum lugar para ir durante o dia, com atividades, com, talvez, atividades profissionalizantes, esporte, lazer, para que os pais possam continuar vivendo a vida deles, inclusive trabalhando, né? Então, antes da gente pensar até em residência assistida, tem aquela parte do estou adulto e meus pais ainda estão aqui. E aí? Né? E quando a gente chega na residência assistida, é aquele drama, né? Aqui a gente não tem dignidade nem para quem não é autista. É uma coisa que a gente tem que construir, é um incêndio que tem que apagar. Eu tenho falado muito isso, porque a minha esperança, Lucelmo, é que a gente investindo em diagnóstico precoce e intervenção precoce, a correta, né? Bom deixar claro aqui, no futuro, a gente vai ter menos autistas severos. A gente vai ter autistas com um grau de autonomia melhor. Então, a gente ainda vai precisar de residência assistida? Vai, mas não nesse nível que está agora, que é epidêmico. A cada semana chega uma mensagem de alguém que morreu e ninguém sabe para onde o filho vai. Né? Na Suécia tinha isso. O adolescente, no último ano da escola, eles já começavam a levar, de vez em quando, na residência assistida, com 17 anos. Ia lá uma vez por semana, comia tudo. Que aí, se ele também tivesse alguma autonomia e ele quisesse sair de casa, ele já podia ir para lá, e os pais podem morrer de uma hora para outra. Então, esse adolescente autista tem que estar acostumado com aquela realidade da residência assistida. Outra coisa que tinha na Suécia, que eu sei que alguns pais aqui não aprovariam, mas, sinceramente, eu achei muito bacana, é hotelzinho de fim de semana. Eles falavam assim, que eles sabem que, principalmente nos casos mais severos de autismo, que os pais ficam extremamente sobrecarregados, tem criança que não dorme, isso vai fazendo mal para a saúde mental dos pais também. Então, eles tinham uns hotelzinhos que os pais podiam, uma vez por mês, se quisessem, deixar o filho naquele hotelzinho e ele tinha o seu monitor, né, o seu professor, sei lá, o seu acompanhante do fim de semana inteiro, tinha a caminha dele, a toalhinha dele, a escova de dente dele, os brinquedinhos para ele ficar ali, faziam passeios e a criança dorme ali, para os pais poderem descansar um fim de semana, sabe? E eu sei que aqui tem gente que ia ficar meio, né, com medo disso, ou até aquelas pessoas que são mais, não tem coragem mesmo, né, de passar um fim de semana longe dos filhos. Mas tem pessoas que estão desesperadas atrás de uma solução assim, porque a família não apoia, não tem quem fique para poder dar uma descansada, tem aqueles autistas que acordam pulando às 3 horas da manhã e não volta a dormir nunca mais, né, e ninguém está vendo quem cuida de quem cuida. Aqui também, né? Quando você faz uma política assim, você está cuidando de quem cuida também. Nos Estados Unidos, em 2009, tem uma pesquisa da Seltzer e outros, que foi publicada em 2010, que ela mediu o nível de estresse de famílias, de mães, né? Isso nos Estados Unidos, em Wisconsin, todo mundo tem, as pessoas têm acesso a tudo. E o estresse das mães era semelhante ao de soldado em guerra e de sobrevivente do Holocausto. Quer dizer, você imagina um nível brutal. Então, a gente precisa pensar muito nisso, né? Deixa eu só falar uma coisa aqui. Algumas questões. Débora Santos perguntou qual que é a idade precoce correta. Débora, quanto antes, melhor. Só que a gente não consegue descobrir normalmente muito cedo. A gente consegue descobrir com mais certa correção por volta do 1 ano e meio. Então, descobriu, tem risco, a gente já começa a intervenção. Esse é o ideal. Yaci perguntou se não poderia ser um CAPS dia a dia. Yaci, todo o movimento pró-autismo, ou pelo menos todo que eu conheço, luta contra o modelo CAPS. O modelo CAPS é um modelo que a gente discorda por vários motivos. É um modelo psicanalítico, do modo geral, coletivo, de saúde mental. O autismo não é uma questão de saúde mental, é uma questão diferente. A Andréa Godoy, que é Adriana Godoy, desculpa, que é uma parceira, uma militante de apoio, escreveu assim: também acho que o Luciano falou procede muito. Cada pessoa que convive com o autismo acaba defendendo uma abordagem, uma visão sobre o autismo, e é por isso também que nossos grupos não se juntam. Existe um cabo de guerra para quem vence em seu discurso.
A Adriana... Luciano, posso fazer uma colocação com esse comentário da Adri? Eu recebi um comentário no meu Instagram um dia desse, de uma pessoa falando, não votem nela, porque ela não acredita que a vacina causa autismo, ela é da indústria farmacêutica, ela está comprada pela indústria farmacêutica a favor da doença. Aí eu falei, gente do céu, a indústria farmacêutica precisa mandar o chequinho com mais frequência, porque a coisa aqui tá meio feia, eu vou dar uma cobrada no meu checão. Mas então tem isso, assim, tem muita gente que, mas ela não faz biomédico, mas ela não é a favor disso, ela não, assim, o que é importante aqui? Se a pessoa vai lá fazer uma política pública, qual a importância se o filho dela faz o biomédico ou se não faz, sabe? Então, eu não entendo realmente esse ponto de vista, não, e faz sentido o que a Adri falou. Por favor, se a indústria da vacina conversar com você, passa minha conta também, por favor. Cara, a prioridade está aqui, tá? O marido está desempregado, nem vem. Eu sempre coisas aí sobre isso, né? E a Adriana faz parte conosco, eu, você e outras pessoas, né, de uma comissão na Alesp. Aí nós temos a Sabrina Spinelli, temos a Ana Paula Chacura, a professora Fernanda Ossati de Mackenzie, a Nayara da Alesp, porque a gente está formulando uma política pública e está convidando as pessoas de São Paulo. Dia 8 de agosto vai ter uma audiência pública na Alesp. A gente aprovar 2 projetos técnicos que a gente criou lá, um para escola, inclusão com intervenção, e para a vida adulta. A gente vai tentar construir esse consenso no movimento estadual em torno de 2 projetos. Quer dizer, construir essas pontes que a gente tanto precisa, né? Bacanudos. Dia 5h30, dia 8 de agosto, 5h30, na Assembleia Legislativa. Kátia, você tinha uma outra questão? Isso, Andréia, eu vi uma entrevista, né, li uma entrevista sua falando sobre a necessidade que você vê de políticas públicas, né, relacionadas à saúde e também à previdenciária que atinjam mais e consigam ter um acesso mais amplo às pessoas com TEA. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Como que você acha que está essa política atual e quais são as mudanças que você observa que são necessárias, né? Porque além de todos os critérios que eles exigem, que muitas vezes não conseguem abarcar pessoas que não estão dentro daqueles critérios, mas que também precisam, a gente sabe que os gastos, né, das famílias para ter um tratamento realmente eficaz, um tratamento adequado, eles são caros, né? E então, assim, eu queria que você falasse um pouco sobre isso e sobre a nova Previdência, né? Como que está essa mudança? Como que você enxerga isso? Bom, vamos lá. O PPC, né, que é o benefício da prestação continuada para quem tem filho autista, ele foi colocado um nível de renda tão baixo que é realmente para ninguém pedir. É um quarto, né? É um quarto do salário mínimo. Isso. Parece que tem um projeto do Romário para aumentar para um salário mínimo, ou coisa parecida, mas está lá, está parado, porque qualquer projeto que implique em custos acaba parado principalmente no TCU, tá? Que é o Tribunal de Contas da União. O que acontece, o que eu tenho ouvido de muitas mães, é que agora, até para quem já tem o BPC, está chegando gente em casa e falando assim, eu vim aqui dar uma olhada na sua casa, porque você recebe o BPC e tudo, sai contando quantas televisões tem na casa, qual modelo que é o da geladeira, se tem carro, se não tem, caçando motivo para poder tirar o benefício. Então, não dá, gente, todo mundo sabe, ainda mais num cenário em que não dá as terapias que a pessoa precisa, ou a pessoa contrata um plano de saúde para que ele pague alguma coisa, ou ela vai pagar particular. Não tem mistério, não vai sobrar dinheiro, o cobertor está super, né? Outra coisa também, não falando só de autismo, mas pessoas que têm deficiência múltipla, por exemplo, uma pessoa com paralisia cerebral grave, que não se mexe, que precisa de trocar uma fralda, de dar um banho, essas coisas assim, os pais vão envelhecendo, né? Qual que é a tendência mais natural? Quando eles veem que eles não estão dando conta, principalmente desse trabalho que é muito braçal, eles vão institucionalizar essa pessoa, esse filho com deficiência. Então, uma das coisas que a gente precisava para diminuir, inclusive, a institucionalização no Brasil, é a gente dar um cuidador para essas famílias, uma pessoa com deficiência múltipla em casa, ou com deficiência que exige muito, principalmente da parte física, quando os pais já estão mais velhos. Parece que também tem um projeto de cuidador da Mara Gabrilli, que está parado no TCU há uns 4 anos, tá? Porque isso é uma coisa que traz custo.
Então, eu acho que a dificuldade para a gente atualmente é conseguir aprovar coisas que precisem de investimento financeiro, porque tudo fica parado no TCU. A gente tem um problema muito grande no Brasil, que é, para nada tem dinheiro, para nada que é realmente importante. Agora, as isenções tributárias que eles dão para 1 milhão de empresas que realmente não precisam, tipo a Itaipava, que tinha uma dívida de 1 bilhão, e eles deixaram a Itaipava pagar essa dívida em 2.000 anos, isso não é piada, isso é sério, eles parcelaram a dívida em 2.000 anos para pagar. É por isso que a gente não tem dinheiro para o que importa, né? Sobre a Previdência, continuando do jeito que está, o Brasil está fadado a virar uma Grécia, né? Que quebrou, veio, por causa da questão da Previdência. Não dá para continuar como está. Agora, reforma da Previdência tem que atingir todo mundo, gente. Desculpa, tem que ser democrático, tem que atingir o Supremo, tem que atingir os deputados, tem que atingir os militares. Eu, por exemplo, teve uma época que eu namorei um cara, quando era solteira, que a ex-mulher dele, eles não tinham casado no papel porque ela era filha de militar e ela ganhava pensão. E aí? Porque era filha solteira. Casou, tiveram filho, tudo, mas não casou no papel para não perder a pensão de militar. Então, sim, eu sou a favor de uma reforma da Previdência, mas uma reforma que atinja todo mundo, e não que atinja só quem mais precisa, né, que é a classe trabalhadora em geral. Então, isso aí é uma coisa que tem revista. Se você está me perguntando se eu concordo com a reforma da Previdência do Temer, que ele tentou passar e aí acabou desistindo até de votar, não, justamente porque não atingia todo mundo que precisava atingir. É injusto. Exatamente. Mas sim, se continuar a voltar, vai quebrar. Nath, nós estamos encaminhando já para o fim, já estamos com 45 minutos, mas eu acho que tem uma última pergunta aí, se você vou te colocar aqui no solo, você manda bala aí para a Andréia. O que? Desculpa, eu não ouvi, Luciano. Pergunta, é a última pergunta, estou dizendo. Ah, tá. Não, eu gostaria mesmo de agradecer, eu acho que ela respondeu ao que a gente queria saber mais, né, assim, na área. E desejar sorte nessa caminhada, dizer que é uma caminhada, né, muito extenuante, são muitas batalhas, né, como o Luciano falou, são muitos grupos que solicitam coisas que dizem que são excludentes, mas eu não vejo como sendo excludentes, né, e dizer que estamos juntos. Kátia, você tem a pergunta, alguma consideração? Eu queria agradecer, né, as colocações que você fez aqui para a gente, te parabenizar também, enquanto mãe, enquanto alguém que vive na pele, o cuidado diário, direcionado a uma pessoa com TEA, né, eu que convivo nas casas das pessoas, dessas famílias, eu vejo que não é fácil. E você ter energia para lidar com todas as necessidades pessoais, as necessidades do seu filho, e ainda lutar em prol de um bem maior, de uma comunidade, né, de uma sociedade, isso é muito bonito, é muito importante. E outra coisa que eu queria só pontuar quando a gente fala de política pública é a necessidade de pensar em construir essa política e efetivar essa política, mas que também ela seja de qualidade. Né? Não adianta a gente colocar na casa de uma família um cuidador que não vai ser capacitado para atuar com as necessidades daquele sujeito. Então, essa capacitação dentro das políticas, ela deve ser preconizada, senão a gente volta ainda na questão da educação, né? Tá, inclusão, mas como que é essa inclusão? Até que ponto ela realmente é efetiva? Até que ponto ela realmente vai funcionar? Então, acho que você tem nas mãos aí um papel muito importante de falar não só sobre a política, mas também sobre a qualidade, como que isso chega lá no sujeito, né? Como que a ponta do iceberg ali, que é a família que está lidando no dia a dia, vai receber isso, tá? Então é isso e agradecer. Muito obrigada pela sua participação. Obrigada, Kátia. Eu falei com uma amiga outro dia sobre esse assunto da educação, né, especificamente. Ela é ativista com relação à escola pública, e ela falou uma coisa que para mim faz muito sentido. Quando a gente fala de escola, a gente ainda está muito preocupado em apagar incêndio, que é cobertura. Quantos alunos que tem em tal região, quantas escolas que tem para poder suprir a demanda de alunos. Então, a gente ainda está muito na questão da quantidade. A gente não deu um salto ainda que é o da qualidade, tanto da educação geral, quanto a educação inclusiva entra em qualidade também, que é o tipo de educação que está sendo ofertada, que é o treinamento dos professores, que é a remuneração de professor.
a gente está muito no numérico ainda, né? Eu espero que a gente consiga dar esse salto daqui a um tempo. Isso. Como a gente tinha um tempo aqui e a Natália não aproveitou o tempo dela, fez a consideração final e não aproveitou a pergunta, então eu queria fazer uma pergunta aqui. Na verdade, tem uma pessoa colocou aí que, além da educação, eu não me lembro agora quem foi, mas ela falou da saúde, da dificuldade da saúde de ter, por exemplo, médicos que realmente entendam desse assunto, que sejam dedicados ao tema. E você é candidata do PSOL. O PSOL tem um candidato a presidente, que é o Guilherme Boulos, mas é um candidato com dificuldades de chegar à presidência. O fato é que você vai ter que lidar como deputada com um governo com política pública, além da questão legal, com a política pública. Então, como é que você pretende lidar com o governo, se eleita for, governo seja lá o que for, não sei qual vai ser, né? Está muito confuso ainda, mas como que você pensa a sua atuação assim, nessa relação com o governo para a execução de políticas públicas? Eu acho que tem uma concepção muito errada das pessoas de que se a pessoa está num partido pequeno, ela não consegue aprovar nada. Basta vocês pega a lista de parlamentares do PSOL, lá em Brasília, independente de você gostar ou não, tá, gente? É só assim, é uma questão de análise crítica mesmo. Pega a lista de parlamentares do PSOL e olha os projetos de lei que eles conseguiram aprovar. Vocês vão ver que eles conseguem aprovar muitas coisas. Não só porque nem tudo entra na questão do jogo político, como também porque existem brechas na situação. Nem tudo você precisa levar para ser votado no parlamento. Tem coisa que vai direto para o Supremo. Se ficar comprovado que é um direito essencial da pessoa que está na Constituição, aquilo vai direto para o Supremo. Tem discussões que saem do parlamento e vão direto para o Supremo. Tem jeito de aprovar as coisas. E o pessoal pequenininho do jeito que ele tem parlamentares muito combativos, tanto que naquele prêmio Congresso em Foco, geralmente o pessoal estão na frente. São pessoas que gostam de trabalho e que não tem medo de cara feia. Então, se eu for para lá, gente, uma pessoa me perguntou assim, Selmo, ai, mas você não tem medo eles, tipo os deputados que vai ter lá. Aí eu falei assim, é melhor eles terem medo de mim. É melhor eles começarem a ter medo de mim. Né, gente? Porque mãe de autista é um bicho pesado, né? Eles não conhecem mãe de autista, não. Tem medo de cara feia, não. Andréia, aqui eu quero agradecer a você, a sua presença, a disponibilidade para vir dialogar conosco. A Nath, que tem um bebê, também aí se organizaram para participar aqui. A Kátia, a gente sabe fazer doutorado. A gente faz doutorado, a gente suspende a vida por 4 anos, a gente não tem vida por 4 anos, depois volta a ter vida, talvez depois. Agradecer a presença de todos, a todos os que participaram, os que comentaram aqui, estão, acho que, junto conosco, alguns chegaram agora, depois você pode ver toda a live. Essa nossa sequência de lives aqui, esse espectro papo está se consolidando, eu acho que as pessoas estão começando a esperar, a vir aqui a comentar, às vezes assistir na hora, às vezes assistir depois. A gente sabe que, assim, a grande parte da nossa audiência são de profissionais, que também esse horário já estão cansados, e de mães. E assim, é sempre imprevisível, o programa de mãe e de pai, porque uma hora não pode, outra hora não sei o quê, outra hora tem uma crise, outra hora tem não sei o quê. Então, aí acaba assistindo na hora que pode. Então, elas ficam disponíveis, as lives depois ficam disponíveis tanto no Facebook quanto no YouTube, no canal Espectro, tem muitas outras coisas lá gravadas também, que a gente está disponibilizando, e a gente está tendo uma interação muito grande. Reiterar aqui o convite para todos para o seminário do autismo na vida adulta, tá aí o link está nos comentários, vai ser 18 e 19, a Nath vai estar presente lá também conosco, falando sobre sexualidade. E assim, assistir o canal Espectro, o canal que tem vários vídeos, e tem os Espectro Papos. O da semana passada foi muito legal com a Michelle Malab, ela estava presente aqui agora há pouco, foi bem bacana, assim, bem surpreendente. E Andréia, muito obrigado mesmo, valeu por toda a parceria aí com a gente. Obrigada, Lucelmo. Continuamos na luta, né, Lucelmo? Com certeza. Tchau para todos. Tchau, gente. Obrigada pela oportunidade. A semana que vem, Tchau. Adriana Zink, falando sobre odontologia para pessoas com autismo adulto. Adriana Zink, especialista nisso, com doutorado, pesquisadora, que atende pessoas com adultos, pessoas com autismo. E odontologia é um assunto muito importante. Tem pessoas aí em situações gravíssimas que nós não temos substentário adequado para pessoas com autismo. Galera, até a próxima. Semana que vem estamos aí.
Tchau.